Boa noite às bancárias, aos bancários. Sou Marcelo Gonçalves, diretor do sindicato, coordenador da Região Centro. E estamos aqui para conversar com vocês no momento bancário com a presidenta. A Juvândia, a nossa presidenta, não pôde estar hoje, esta noite aqui conosco. Está numa reunião de organização da nossa campanha e, portanto, estou representando a Juvândia e a gente quer conversar sobre os resultados da consulta que nós acabamos de realizar. Estamos junto aqui com a Kátia Uehara, economista. Boa noite, Kátia. Boa noite, Marcelo. Economista do Diese. Vai falar conosco sobre a conjuntura econômica, o lucro dos bancos, a questão, Kátia, do emprego. Acho muito importante, isso aparece de forma relevante na nossa consulta. Muito bem, os bancários já conhecem, as bancárias, esta consulta. A consulta já vem sendo realizada, Kátia, há vários anos, para os bancários participarem, darem sua opinião. A gente quer ouvir e a gente ouve cada bancário e bancária. Então, 10 mil bancários, Kátia, participaram dessa consulta. E a folha bancária de hoje, a capa da folha bancária traz os resultados da consulta. E esse vai ser o objeto, o assunto do dia, desta noite, que a gente vai estar discutindo aqui. Eu vou destacar, neste momento, eu quero destacar algumas prioridades que a gente vai levar para a Assembleia, que vai acontecer nesta quinta-feira na quadra dos bancários, que é a opinião, que é a expressão, o anseio dos bancários nos departamentos, nas agências bancárias. Essa consulta, nós visitamos locais de trabalho, as agências, em todas as regiões da cidade de São Paulo, Osasco, cidades próximas à cidade de Osasco, Taboão da Serra, Cotia, Barueri. Então, nós visitamos toda essa região, que é a base territorial do sindicato, com a consulta. E os bancários participaram. É uma grande participação. E a gente já tem o resultado disso, e esse vai ser o debate, esse vai ser o assunto na nossa Assembleia, e é o que a gente vai levar para as nossas conferências nacionais, porque esse processo democrático de ouvir o bancário é que vai construir as reivindicações deste ano, a minuta de reivindicações que serão entregues para os bancos. E aí, Kátia, a gente quer te ouvir porque os bancos já repetem o que falaram, o que já disseram nos últimos anos, que é muito difícil atender às reivindicações, que o ano, a economia não está muito bem. Então, a gente vai ouvir a Kátia aqui, o que ela tem para conversar, ou para falar e conversar com vocês nesta noite. Bom, quero destacar aqui, Kátia, eu vou destacando, e aí você também pode ir comentando, ajudando nesse bate-papo, nessa conversa com os bancários. Prioridade, novamente, que aparece para a campanha de 2014, os bancários aqui de São Paulo, de Osasco, aumento real. Isso está colocado novamente. É importante inclusive para a economia. O aumento real que as categorias profissionais, os sindicatos vêm conquistando ao longo dos últimos 10 anos, tem ajudado a movimentar a economia, e isso aparece muito fortemente nessa consulta. Os bancários querem aumento real, exigem, reivindicam aumento real. Então, essa é a prioridade, eu diria, a primeira, que se destaca nessa consulta, quando a gente escuta, ouve, pede a opinião dos bancários. Também, enquanto cláusula econômica, Kátia, o que surge nessa consulta é o 14º salário. Isso aparece como um elemento novo para este ano. Isso sobressaiu em relação às demais reivindicações. A PLR aparece também como importante, uma PLR maior, até porque os lucros do banco continuam grandes, aumentando, sim, crescendo. Então, a PLR ainda é destaque, mas surgiu como novidade aí o 14º salário. Cláusulas sociais, ou mesmo econômica ainda, é a questão, e é o que todo mundo fala, ainda mais quem está no centro da cidade, e a gente que estamos aqui no edifício Martinelli, na sede do sindicato, a gente escuta muito dos bancários aqui próximo, ou mesmo na Paulista, em regiões centrais da cidade de São Paulo, o preço da refeição. Está muito caro o restaurante, comer fora, e hoje a maioria dos bancários comem fora.
E a refeição, hoje o preço do restaurante, de uma refeição, do almoço num restaurante é muito caro. Então, como uma das prioridades deste ano, como já foi em anos anteriores, é um vale-refeição, um vale-alimentação maiores. E não é só restaurante, supermercado também. Então, o preço dos alimentos, isso está muito na cabeça do bancário, né? E é o que refletiu e que mostrou a consulta. 10 mil bancários falando sobre isso. E não poderia faltar a questão que hoje é um consenso, seja em São Paulo, eu diria no Brasil, mas aparece muito forte também aqui na consulta, aqui na cidade de São Paulo, os bancários falam das condições de trabalho, do assédio moral. O que apareceu aqui é que os bancários querem discutir as metas abusivas e os bancos precisam se abrir para discutir a gestão, sobretudo esse exagero na forma de cobrar as metas, estabelecer metas abusivas. Então, isso é muito forte, tanto quanto o aumento real, a questão das metas abusivas. E aí vou destacar mais 2 pontos aqui que são importantes. O fim das demissões é a questão do emprego, mas aparece desta forma na consulta, como o fim das demissões, porque este último ano de 2013 e o início, esse primeiro semestre de 2014, a questão do emprego está colocada, sobretudo, evidentemente, nos bancos privados, mas mesmo no Banco do Brasil, né? Se você me permite falar, Marcelo, claro. É o seguinte, na realidade, aparecer isso na pesquisa como um item importante para o bancário, ela, na realidade, é um reflexo daquilo que o bancário tem sentido ao longo desse período. O que a gente percebe é que os números, né, do emprego bancário refletem que houve um aumento significativo das demissões, né, na realidade, da extinção de postos de trabalho, que é muito pior do que necessariamente as demissões, né, porque deixa de existir postos de trabalho no setor financeiro, deixa de existir postos de trabalho no setor bancário. Então, se a gente observar os dados do CAGED, que é um indicador bastante importante no Brasil, mostram que em maio de 2014, de janeiro a maio de 2014, foram extintos mais de 4.500 postos de trabalho. Isso entre janeiro e maio. Os bancos múltiplos extinguiram mais de 4.500 postos de trabalho. E se observarmos com um tempo maior, verificamos que não é conjuntural essa informação, que desde janeiro de 2012 os bancos têm demitido, né? Ou seja, você pode caracterizar esse movimento como um movimento estrutural dos bancos, né? E eles têm, desde janeiro de 2012 para cá, reduzido em mais de 12 mil postos de trabalho, quase 12.500 postos de trabalho no setor, ou seja, é bastante preocupante. Então, essa preocupação do bancário em colocar na pesquisa de que ele quer fim das demissões e aumentar as contratações, na realidade vem nesse sentido, né, de melhorar as condições de trabalho dele, no sentido de que ele não quer ter sobrecarga de trabalho, porque o trabalho aumenta na medida em que se reduz postos de trabalho no banco. Kátia, a gente percebe porque a questão das metas está relacionada diretamente à questão do assédio moral, do adoecimento, que é muito forte ainda. Então, está relacionado sobre as condições de trabalho. Mas sobrecarga de trabalho, ela aparece em decorrência agora, e aparece fortemente na nossa consulta, que também é uma das prioridades, é uma das reclamações que aparece aqui na consulta, a questão da sobrecarga de trabalho. E, portanto, mais contratações, mais bancários, isso é muito forte, por exemplo, no Banco do Brasil. Foi tema da conferência do Banco do Brasil. E não é diferente na Caixa Econômica. A gente viu também hoje, na edição da Folha Bancária, e nas últimas edições da Folha Bancária, a Caixa Econômica com campanha também para contratar e trazer mais empregados para a Caixa. Filas enormes, o Santander liderando o ranking de reclamações do Banco Central, tudo isso em decorrência dessa estruturação, reestruturação
nova reestruturação que os bancos têm feito. E como você falou, é desde 2012, mais 2 anos. Então não foi um pico, não foi um ponto fora da curva. Isso tem sido uma tendência. Né? E por outro lado, se você esse momento estrutural, ele não está vinculado por exemplo, ao desempenho dos bancos. Como você mesmo observou, você disse, o lucro dos bancos tem aumentado gradativamente ao longo do último período. Né? Então, se a gente for observar os dados do lucro dos bancos, do desempenho, através dos balanços, no primeiro trimestre de 2014, os bancos lucraram mais de 13 bilhões de reais. Isso significa uma variação percentual no mesmo período do ano passado de quase 15%. Então, assim, não há uma vinculação direta entre o desempenho dos bancos, o lucro dos bancos com o emprego. Então, o lucro continua subindo muito e, no entanto, os bancos respondem através da redução dos postos de trabalho, o que para nós é bastante preocupante. Então, esse é um assunto muito importante da categoria. A gente vai para o intervalo e a gente retoma discutindo justamente esse assunto, que é o que vai permear a campanha nacional de 2014. Boa noite novamente. Retomamos aqui a nossa conversa, hoje aqui com a Kátia, economista do Diese. Estávamos falando justamente sobre a questão do emprego. A Kátia tinha acabado de colocar aqui essa nova reestruturação que os bancos têm feito desde 2012, com muitas, dezenas de milhares de demissões. Mesmo com aumento, Kátia, acho que de 15%, era isso que você estava colocando, 15% do lucro dos bancos em relação ao semestre do ano passado. E essa questão do emprego está diretamente relacionada às condições de trabalho e à sobrecarga. Isso está relacionado e gera o adoecimento dentro das agências, dos departamentos, porque o emprego, ou melhor, as demissões, gera sobrecarga de trabalho, o bancário está trabalhando, é demitido, sobra esse trabalho deste bancário que deixou de trabalhar, sobra para o colega do lado, ele fica sobrecarregado, adoece, tem que se ausentar, portanto, é afastado do local de trabalho, e aqueles poucos que ficam também tem que dar conta de todo o serviço, ou seja, isso é um círculo vicioso e os resultados do INSS são alarmantes. Se a gente pegar na categoria bancária, em 2013, foi mais de 20 mil bancários afastados por mais de 15 dias. Não estamos falando daqueles que se afastaram até 15 dias, e sim aqueles que foram para além dos 15 dias. Isso se repete, diminui um pouco, mas se repete agora em 2014. Então, é um número muito grande de adoecimento, fruto dessa estruturação, sem qualquer discussão, sem qualquer negociação e diálogo com os bancários, com os sindicatos. Então, esse é um assunto que a gente quer discutir nessa campanha. Além disso, eu acho que é importante, Kátia, você abordar a conjuntura econômica para este ano. Porque o que a gente já conhece, o que a gente sabe que vai repetir, os bancos já estão falando, é a questão da crise, da inflação, a crise, o PIB, o crescimento do PIB, e que o lucro dos bancos não estão crescendo. Tem bancário, que a gente conversando no local de trabalho, tem bancário falando de que, inclusive, tem o lucro pode cair dos bancos. E não é o que a gente tem visto, né? Então, seria importante a gente falar um pouco desse cenário, dessa perspectiva para esse ano, cenário econômico. Claro. Até porque a gente quer aumento real este ano também. Claro, com toda a razão, por sinal, né? O que a gente percebe é que
na economia brasileira, há um momento em que nós temos uma conjuntura de eleição, uma conjuntura eleitoral, e isso favorece um momento de incerteza que tem sido colocado pela mídia brasileira, né, e colocando que a inflação está alta, descontrole, e a gente percebe que, na realidade, observando os dados e observando os indicadores econômicos, não é bem assim. Na realidade, a inflação está sob controle, né? Não há um alarde tão grande necessário para isso, e a gente percebe que os indicadores de preços, alguns itens de preços têm aumentado e aumentado pontualmente, no caso, alguns itens, por exemplo, com quebra de safra, principalmente os itens de alimentação por conta do frio, né, da estiagem. E isso ocasiona um aumento conjuntural do preço. Por outro lado, no crescimento da economia brasileira, por conta dessa crise, entre aspas, que a mídia tem colocado, você cria um momento de incerteza e as pessoas, os empresários, eles ficam reticentes para investir, enfim. Mas não há nenhum indicador que mostre, né, de fato, que a economia brasileira está indo mal. Pelo contrário, os fundamentos continuam sólidos, né? Portanto, nós iremos continuar crescendo, né? Claro que num ritmo menor, mas continuaremos crescendo. E o setor financeiro, por conta do aumento e da manutenção, na realidade, né, da Selic em 11 pontos percentuais, que é um indicador extremamente importante para os bancos, uma vez que eles são remunerados pela rolagem da dívida pública, eles recebem muito essa remuneração. Então, os bancos, eles terão um aumento de receita neste ano por conta do aumento da taxa de juros Selic. Então, para os bancos, não teremos um problema no seu resultado neste ano por conta disso. Você tem alguns itens de receita que irão melhorar e muito para eles. Muito bem, sabendo disso, a gente vai com muita vontade para essa campanha, temos muitos motivos para exigir esse aumento real. O 14º salário está colocado na consulta, é algo novo para ser trabalhado ainda, mas o aumento real nós queremos, e a Kátia acabou de conversar conosco aqui e dizer claramente que os bancos têm condições de atender as nossas reivindicações para este ano. E junto com o aumento real, como a gente falou aqui, a mesma prioridade, o mesmo grau de importância é a questão das condições de trabalho, né? A gente visita os departamentos e, sobretudo, as agências bancárias, e a situação é dramática dos bancários, das bancárias. A cobrança por meta abusiva, nós temos recentemente a folha bancária e todos os gerentes de vários bancos, várias agências perguntavam da onde era aquela notícia. Era uma notícia de uma agência bancária onde um gestor praticamente prendeu uma bancária numa sala, né? Fechou a sala, não deixou a bancária sair enquanto ela não terminasse o serviço, não atingisse a meta. Isso a gente tratou com o banco, denunciamos, o gestor foi demitido, mas essa é uma realidade presente nos locais de trabalho. Essa cobrança absurda de meta, e isso está muito presente, a gente sente, seja aqui no sindicato, seja nas agências, o relato é constante do assédio moral e das metas abusivas. Então, essa é uma questão muito importante, e os bancários têm motivos para participar desta campanha. E a participação é fundamental. Eu acho que os bancários precisam participar, Kátia, porque é a participação de cada trabalhador e cada trabalhadora que vai determinar o resultado desta campanha, como determinou das campanhas anteriores. Sim. Está nas nossas mãos participar, e o momento de participação já é agora. É quinta-feira, então a gente pede para o pessoal já se programar. Nós estamos visitando os locais de trabalho, a gente pede para os bancários colocarem na agenda. Agora, quinta-feira, nós teremos assembleia, e nesta quinta-feira, na quadra dos bancários, a gente vai discutir esses dados da consulta, né? Vamos debater, vamos aprovar
as nossas prioridades aqui do Sindicato dos Bancários de São Paulo e vamos levar para a Conferência Estadual, que também já é sábado. Né? Na Conferência Estadual, a gente se reúne com os sindicatos do interior, os sindicatos de Guarulhos, do ABC, da região metropolitana da cidade de São Paulo, e a gente se reúne para construir a pauta de reivindicação dos bancários do Estado de São Paulo. E já no outro final de semana tem a Conferência Nacional dos Bancários. Lá a gente se encontra com bancários do Brasil todo, a gente vai rever amigos e amigas bancários de todo o país para construir uma pauta de reivindicação unificada, até porque a nossa campanha tem esse objetivo. É a campanha nacional unificada dos bancários, que reúne os bancários do banco privado e banco público na construção da campanha e dessas conquistas que a gente tem obtido nos últimos anos. Né? Tem a licença maternidade, a ampliação da licença maternidade. O ano passado teve a questão do Vale Cultura, um instrumento de combate ao assédio moral. Isso é fruto da participação e da consciência de cada bancário e bancária. É vocês que fazem a diferença na campanha, de todos os anos, e não será diferente desse ano. A Kátia falou que o cenário é muito bom, né? Ou não é, se não é tão bom, pelo menos não é ruim do jeito que os bancos dizem, como já disseram em outros momentos. Sim. Então, nós temos condições de avançar ainda na questão do salário, do aumento real. Me parece, Kátia, que nos últimos 10 anos nós conquistamos 18% de aumento real. Exato. Né? Então, a gente recuperou as perdas do período do Fernando Henrique, aquele plano, no início do plano real, recuperamos essas perdas e aumentamos o poder de compra em 18%, né, dos bancários e bancárias. Isso é um dado muito importante e a gente quer continuar avançando. Como a gente já falou aqui no primeiro bloco, essa questão do aumento real ajuda a economia. Né? Com certeza. Não à toa, porque pelo balanço das negociações do Diese, mais de 90% das categorias, né, no país têm negociado aumentos e reajustes salariais acima da inflação. E isso tem entrado na economia brasileira como um belo suporte para consumo interno. Então, não é à toa que há 120 meses o item do PIB que mais é impulsionado é o consumo das famílias. A nossa campanha nacional é importante para os bancários, para as nossas famílias e é importante para o Brasil. Olha só a importância da sua participação nessa Assembleia agora, de quinta-feira, e na conferência, bancários vão participar da conferência estadual, da conferência nacional. Em agosto, a gente entrega as nossas reivindicações aos bancos, que estão muito bem, diga-se de passagem, estão muito bem. A Kátia falou isso conosco esta noite. E a partir de agosto começam as negociações. E se não houver diálogo sério, resultado concreto, Kátia, nós vamos para a greve novamente e os bancários já vão se preparando para construir também, se necessário, a greve. Nós queremos diálogo e negociação séria, mas a greve é um direito de cada bancário e bancária. Então, mandamos um recado também, Kátia, para os banqueiros. Né? Ou negocia sério, ou a gente vai usar desse nosso direito da mesma forma que a gente utilizou nos últimos anos. A gente agradece a participação, a gente agradece aos bancários e bancárias que nos acompanharam essa noite, Kátia. A gente agradece a sua presença, a sua contribuição. E a gente termina novamente insistindo, convocando cada um de vocês a participarem já desta Assembleia agora, nesta quinta-feira. Obrigado pela atenção de cada bancário e bancária e a gente aguarda vocês para conversar, não agora mais no momento bancário, mas para conversar quinta-feira lá na quadra dos bancários. Boa noite.